A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, espero que vocês estejam bem, muito bem-vindos ao meu canal, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Já quero pedir aqui, de início, que você deixe o like aqui nesse vídeo, compartilhe para o maior número de pessoas que você puder. Tem um sininho aqui embaixo, gente, clica nesse sininho para ativar as notificações. Quando você clicar no sininho, vai aparecer assim, ó, todos. Clica ali pro sininho, né, ficar ativo e quando chegar vídeo novo, você ficar por dentro aí das novidades. Tá bom? Gente, vocês não fazem ideia como foi difícil para estar gravando esse vídeo aqui, mas eu acredito que essa mensagem é para você que parou aqui, caiu de paraquedas, vamos dizer assim, né? Nesse vídeo, viu a capa ali e falou, vou clicar aqui, né? Eu acredito que esse vídeo é para você. Só Deus sabe a luta que foi, gente, sério mesmo, né? O Jefferson que me acompanha muito aí, que me ajuda muito na questão dos vídeos, a minha namorada também, é, sabe como que foi difícil pra estar gravando assim, sabe o quanto que eu chorei, porque, gente, eu sei que essa mensagem ela tem um direcionamento, porque não é à toa não, gente, foi muito sofrimento mesmo pra poder preparar isso aqui com carinho pra levar o coração de vocês. O tema que eu vou falar hoje aqui é sobre recomeço, sobre recomeçar. Então, você que chegou aqui nesse vídeo, talvez você precise de um recomeço em alguma área da sua vida, seja ela financeira, seja ela ministerial, sentimental, seja lá qual for essa área. E talvez você chegou e falou assim: eu preciso recomeçar. Esse vídeo é para você. E talvez você tá numa situação, porque recomeçar não é fácil, todos nós sabemos disso, né? Sabemos as dificuldades que enfrentamos, porque alguém aconselhar você sobre um recomeço é bacana, é legal, mas sentir a dor de quem está recomeçando é outra coisa totalmente diferente, gente. Tá bom? Não adianta eu falar pra você aqui que eu tô sentindo a sua dor, que eu sei, eu não tô sentindo. Eu posso ter passado a mesma coisa que você, mas talvez o que tava no seu coração é uma coisa, e o que tava no meu coração talvez era outra, sabe? Mas eu acredito que essa palavra pode ir de encontro ao seu coração, porque o tema desse vídeo aqui é: se precisar recomeçar, recomece. Recomeçar não é vergonha para ninguém, já quero dizer isso aqui, tá? Eu já quero dizer algo aqui antes de entrar nessa mensagem, que eu não vi essa mensagem ali no Google, peguei, não, vou colocar essa mensagem aqui, não, gente. Tô falando de algo que eu vivi, que eu tenho experiência, né? Quem conhece a minha vida aí, que me acompanha há mais tempo aí, sabe de tudo que eu passei na minha vida, aliás, algumas coisas, né? E sabe as coisas que eu tive que recomeçar na minha vida. E agora, atualmente, eu tive que recomeçar na minha área profissional, porque eu trabalhava com aplicativo e o motor do meu carro fundiu. E o meu carro era o meu sonho de ter o meu carro próprio. Gente, você tem noção do quanto eu chorei, o quanto que eu batalhei para conquistar o meu sonho? E o motor do meu carro simplesmente fundiu. Talvez você está passando essa situação, algo parecido aí também. Que se esforçou para realizar um sonho e quando parece que alcançou esse sonho, as coisas começaram a ir de mal a pior. E aí eu tive que recomeçar. Meu sonho sempre era trabalhar por conta, trabalhar para mim mesmo. E quando eu consegui alcançar isso, o motor do meu carro fundiu e agora estou tendo que recomeçar. Graças a Deus estou trabalhando, não estou reclamando do meu trabalho, mas não era a coisa que eu sonhei para minha vida. Eu sonhei trabalhar por conta, entendeu? E eu não estou dizendo que eu estou desistindo, que eu vou parar, porque eu vou conseguir chegar, assim como você vai conseguir chegar de novo, você vai recomeçar e você vai conseguir chegar no seu propósito, no seu projeto, em nome de Jesus. Que você venha viver os sonhos de Deus para sua vida. Amém? Então eu queria ler aqui um texto que se encontra em Filipenses, capítulo 3. Eu vou ler do verso 4 até o 8 por enquanto. O meu tema diz assim, ó, no meu subtítulo da minha Bíblia aqui, ó. Diz assim, ó: tudo por Cristo. E diz assim no verso 4: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-me por perda por Cristo. Verso 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus,
meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e a considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Escória aqui significa algo, como se possa dizer, algo que não tem valor, tá? Bom, vamos falar de uma pessoa aqui que teve um recomeço, que foi o apóstolo Paulo. Aqui, como eu citei nos versículos para vocês, foi um homem que ele teve um poder, assim, vamos dizer assim, de influência muito forte, gente. Muito forte mesmo. Como, né, lemos aqui no texto. Foi alguém que foi irrepreensível, alguém que era, ó, vamos falar na nossa linguagem, né, embaçado na lei. O cara tinha muito conhecimento, o cara era muito pra frente, o cara era muito bom, gente, ali no que ele tava fazendo. Bom assim, né, na questão do que eles pensavam que era bom, né? Segundo a lei, vamos dizer assim. Só que quando ele tem o encontro com Cristo, ele vai ver que essas coisas onde ele estava, ele reputou como perda por Cristo, porque ele viu que na verdade aquilo era como escória, que aquilo na verdade não tinha valor. Então tem coisas que às vezes nós passamos e perdemos, né? Que nós falamos assim, não, perdemos tal coisa quando nós chegamos a Cristo. Tem coisas que é livramento, que Deus nos livra. Tem coisas que nós passamos porque nós plantamos também, por isso que nós perdemos certas coisas, né? Mas quando ele chega a Cristo, Cristo dá uma revelação a ele, mostra algo para ele, para Paulo, ó, não é essa vida que eu tenho para você aqui, eu tenho uma outra vida, vamos dizer assim. E ele tem que recomeçar. Então você que chegou nesse vídeo, talvez você que se encontra nesse momento, nessa situação, era como se Deus olhasse para você e falasse, não é isso que eu tenho para você. O que eu tenho para você é outra coisa. Mas você fala assim, mas para eu ir nisso que o Senhor tem para mim, sim, eu vou ter que recomeçar. E quem quer abrir mão de um status, quem quer abrir mão de tantas coisas para poder servir a Jesus, né? Paulo estava num nível muito alto, vamos dizer assim. Imagina a pessoa que está no nível executivo, sei lá, no nível profissional top lá, só que está fazendo coisas que não condiz com a palavra, ou está fazendo coisas, né, para ter status que também não condiz, e ter que abrir mão de um monte de coisas para estar no Senhor. Aí sabe o que ele vai dizer assim, ó, que quando ele viu essas coisas, ele reputou como perda, por amor de Cristo, que viu que era escória, ou seja, que não tinha valor. Então tem coisas que a gente pensa que aquilo ali realmente tem valor, mas na verdade, o que o Senhor tem para você é muito maior do que você imagina, meu querido e minha querida. Então, eu sei que não é fácil, tá? Ministrar aqui e falar para vocês sem saber o que você está vivendo, é muito fácil falar daqui, mas do outro lado da telinha é outra coisa, né? Só que, veja bem, talvez você está passando uma situação que você não encontra mais saída e aqui você está vindo assistir esse vídeo porque você precisa de uma saída. Você precisa dessa situação para recomeçar. E como que eu vou recomeçar? Eu quero falar isso agora aqui para você. Olha o que Paulo fez, porque se ele fosse recomeçar sozinho, ele não ia conseguir, certo? Então, a Bíblia vai dizer assim, olha só, vou ler com vocês aqui, ó. No verso 13 fala assim, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha o que ele vai fazer aqui, ó. Ele vai deixar tudo e ele vai avançar. Vai avançar como? Ele vai avançar em Cristo, vai prosseguir em Cristo, porque ele encontra a saída em Jesus. Gente, não adianta você querer recomeçar e fazer alguma coisa fora de Jesus, porque não vai dar certo. Pode até começar a fluir, mas nem tudo que está dando certo é porque está certo. Às vezes, você está fazendo alguma coisa e parece também, eu estou em Cristo agora, eu estou pegando essa palavra, estou indo para Jesus, estou fazendo as coisas, mas parece que mesmo assim não está acontecendo. Nem tudo também que está dando errado é porque está errado. Tem coisas que é fase, nós estamos passando... Gente, para gravar esse vídeo aqui, vocês não fazem ideia o tanto de coisa que deu errado. Vocês não sabem o tanto de prova que eu passei para estar gravando esse vídeo. E parece ser tão simples, mas eu sei que não é simples. Eu sei que tem pessoas que vão se achegar através dessa mensagem aqui e vai ter uma melhora de vida. E talvez vai mudar a vida dela por completo por causa que está assistindo. Não é por causa de mim, mas por causa do poder que tem na palavra aqui que eu estou falando nesse vídeo. E olha só o que acontece aqui, ó. Vou ler com vocês no verso 15 aqui, ó. Por isso, todos quando já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo que aqui já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos.
Sejam meus imitadores, irmãos, e tendes cuidado segundo o exemplo que tendes em vós, pelos que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas das vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o vento e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Por que eu li isso aqui com vocês? Porque se você olhar a sua situação e você ficar vendo as coisas terrenas, realmente você não vai conseguir prosseguir para esse alvo que acabamos de ler. Se você ficar olhando as coisas terrenas e as coisas que estão ao seu redor, você não vai conseguir recomeçar. Você sabe por quê? Porque quando você começa a olhar as coisas terrenas, você olha para a grama do vizinho e vê que a grama do vizinho está mais verde que a sua. E você fala, eu estou batalhando e as coisas não estão acontecendo. E aí você desanima. Aí você pega o seu celular e você entra no Instagram e você começa a ver aquele monte de vida fake, né? Que posta sorrindo, que posta tendo isso, posta com um monte de coisa que às vezes nem é nada daquilo, né? Que é tudo fake. E às vezes você vê um monte de coisa lá e aí você se frustra. Você vê as pessoas postando que tá dando tudo certo, acontecendo e na verdade, às vezes quando ela coloca a cabeça no travesseiro dela, ela chora de tristeza, ela tá angustiada. E você nem sabe, você pensa que tá tudo fluindo. Entendeu? E aí você olha para aquilo e fala, a minha vida não vai para frente. Aí que você começa a olhar rede social, começa a olhar grama do vizinho, gente, começa a se basear em outras histórias que já deram certo. Aí você fala assim, meu, por que comigo não acontece? Não é verdade? É para você esse vídeo? Comenta aqui, deixa eu saber se é com você esse vídeo mesmo. Mas aí o que vai acontecer? Essa pessoa que às vezes já deu certo é porque ela teve que passar um processo também até chegar lá. E às vezes nós olhamos a pessoa com nível concluído, mas a gente não vê o processo que ela passou. Mas olha só, agora é a palavra para te encorajar. Agora é a palavra para você avançar. Tá bom, você falou, mas o que eu faço? O que eu faço para recomeçar? Olha só o que o apóstolo Paulo vai falar aqui agora. No verso 20, diz assim, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Sabe o que o apóstolo Paulo faz? Ele não começa a andar igual uma galinha, sabe, quando tá ciscando e olhando para baixo, assim, ó, pum, pum, só olhando para baixo para comer alguma coisa. O apóstolo Paulo, ele começa a olhar para cima. E da onde vem o nosso socorro? Eu elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, e tudo quanto nela há. Então, ele vai olhar para cima. Então, o segredo aqui é olhar para o Senhor, porque ele lembra do que aqui, ó? Que a nossa cidade está nos céus. Ou seja, a nossa eternidade vai ser no céu. Quando você começa a pensar nas coisas que estão no céu, aí começa a fazer sentido a nossa vida. Aí começa a fazer sentido até as perdas, como eu falei aqui no começo, que nós passamos. Senhor, eu tive que passar tudo isso, perder tudo isso. Quando você está em Cristo, você começa a ver que as coisas começam a ter sentido. E aí sim te dá força para você avançar. Porque aí você não está baseado nas coisas que estão na terra, nas coisas terrenas. Você está alicerçado na rocha que é Jesus e com o pensamento nas coisas que são do alto, e isso te dá força para você acordar de manhã e entregar um currículo, isso te dá força para você ir batalhar e fazer uma faculdade, isso te dá força para você chegar na sua casa e mesmo que a sua família esteja te odiando, mesmo que a sua casa não esteja te tratando bem, você olha para o céu e fala, não, esse povo tem salvação para eles, tem solução. E outra, a minha vida, meu galardão está lá no céu. Aqui nessa terra a gente está de passagem, mas a nossa eternidade, a nossa morada está lá com o Criador, lá nos céus. E isso dá força ao apóstolo Paulo. Dá tanta força a ele que ele vai falar que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Esse corpo nosso vai ser transformado. Irmão, lá no céu não existe dor, não. Não existe tristeza, não. Não. Lá no céu é eternidade com Cristo Jesus, nós com o corpo glorificado, gente. Isso aqui, ó, esse corpo aqui não vai entrar assim no reino não, meu querido. Esse corpo vai ser preparado, vai ser transformado. Então tudo que você está passando aqui vai acabar. O que o Senhor tem preparado para mim e para a sua vida, os seus olhos não viram, ó, os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, e nem muito menos subiu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, aquilo que o Senhor tem preparado para os que o amam, meu querido. Essa palavra é para você ter esperança, para você levantar de uma vez por todas e falar, agora vai, porque agora eu não vou na minha força, eu não vou no meu braço,
Eu vou na força do Senhor. Eu vou com o Senhor para poder vencer. E no nome de Jesus, eu vou conseguir vencer e vou conseguir chegar nos meus objetivos. Se eu cair, eu vou levantar. Você sabe um lutador, querido? Você vê lá aqueles lutador, né? Quando pega o cinturão lá e fala assim, eu já até gravei uma entrevista falando sobre isso. Que ele pega o cinturão e fala, agora eu sou o campeão. Sabe quantas vezes ele caiu para estar levantando aquilo ali? Sabe quantas vezes ele se machucou? E talvez é com você. Quantas vezes você caiu? Quantas vezes você se machucou? Mas você se levantou outra vez. O que torna a vida de um campeão, querido, não é quantas vezes ele vai levantar aquilo ali, não, ó. O cinturão. É quantas vezes ele vai levantar depois de ter caído. Então, querido, o que vai tornar você um campeão é quantas vezes você vai se levantar e vai falar assim, não, eu errei, mas eu vou me levantar disso daqui. Eu fracassei nisso daqui, mas eu não vou parar por aqui. Eu vou continuar. Vou prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Agora eu vou na força de Cristo. Chega de lutar suas guerras, querido. Chega de ir no seu braço, chega de ir do seu jeito, começa a ir do jeito do Senhor agora, começa a ir na força do Senhor agora, para as coisas começar a fluir, para as coisas começar a acontecer na sua vida. Não sei se vai ser de um dia para a noite, pode ser que seja, mas se não for também, começa a pensar nas coisas que estão no alto. Estou plantando, e eu sei que meu galardão está lá com Cristo. E nesse momento, eu não sou muito de fazer isso nos meus vídeos não, mas eu queria louvar aqui com vocês. Eu peço que esse louvor possa tocar ao seu coração. Talvez você que me assistiu aqui, está assistindo esse vídeo, fala, é hora de recomeçar, eu preciso recomeçar na minha vida, Senhor. Me ajuda nisso, me ajuda, Senhor, porque a tua palavra vai dizer que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Então eu queria louvar com você, que esse louvor possa tocar o seu coração. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não podem me frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Aleluia. Eu queria fazer uma oração aqui, meu querido, com vocês. Você que está precisando desse recomeço, precisando recomeçar em alguma área da sua vida, seja lá qual for essa área, eu quero orar com você neste momento. Senhor Deus, neste momento eu quero orar por essa pessoa, Pai. Senhor, o Senhor sabe como foi difícil para gravar esse vídeo, Senhor. O quanto eu chorei, quantas coisas que deram errado, Pai. O que eu tive que fazer, Pai, para poder gravar essa mensagem, porque eu sei que ela tem um direcionamento, eu sei que essa mensagem é para alguém, Senhor. Eu não sei se vai chegar a 1 milhão de pessoas, a 10 milhões de pessoas esse vídeo. Mas talvez esse vídeo seja especialmente para uma pessoa que parou por acaso nesse vídeo para assistir, Pai. E o Senhor tocou no coração dela para dizer assim, tá vendo aí? Tá vendo aí que eu tenho falado com você? E mais uma vez eu venho me mostrar para você que eu sou contigo. Senhor, levanta essa pessoa, Pai. Que ela já tentou 1, 2, 3, 4 vezes, está me assistindo agora e falou, pra mim acabou, minha vida chega. Talvez ela tá pensando até em suicídio já.
A ansiedade já tomou conta desse coração e talvez a depressão está chegando de tal forma na vida dessa pessoa que ela não está encontrando mais solução, não está encontrando mais jeito de se solucionar, de resolver. Mas através dessa mensagem, Pai, através dessa oração aqui que eu venho pedir ao Senhor, Pai, é que o Senhor faça, Pai, de tal forma na vida dela, Pai, que ela venha se surpreender, Jesus, e dizer: eu não sei de onde veio, não sei como aconteceu, porque isso foi um milagre, mas o Senhor fez um recomeço na minha vida, tirou toda a dor, tirou todo aquele peso que estava no meu coração, na minha mente, nas minhas costas, aquela pessoa que andava cansado. A tua palavra vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomar sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Senhor Deus, em nome de Jesus, levanta essa pessoa para ela recomeçar, Senhor. Coloca o coração dela, Pai, no coração dela que não é hora de parar, que não é tarde, se tentou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que seja, levanta mais uma vez, vai de novo. Nem que seja rastejando, mas vai rastejando. Ô meu querido, em nome de Jesus, não é tempo de você parar, não é tempo de você retroceder. Eu sei que o recomeço ele não é fácil. Talvez você está com medo de me assistir nesse vídeo, porque você está com medo de recomeçar e o que as pessoas vão pensar de mim. O que importa o que as pessoas vão pensar de você, o que importa é o que o Senhor pensou e planejou para você. Porque o que o Senhor planejou para você são pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro abençoado, uma vida abençoada. Pode o justo cair 7 vezes, dá 7, o Senhor o levantará. Deus tem um plano na sua vida, meu amado, minha amada. Deus quer cuidar de você. Volte ao Senhor. Levanta de onde caístes. Se erga. Deixe o Senhor mudar a sua história. Deixe o Senhor mudar a sua vida. Deixe o Senhor recomeçar com você, meu querido. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que essa pessoa comece a colocar os seus pensamentos em Ti. Os pensamentos dela no Senhor, nas coisas do reino dos céus, Pai. A Tua palavra vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso está querendo dizer que é no comer, no beber, no vestir, o Senhor cuida, Pai. O Senhor cuida dessa pessoa. E eu creio que não foi em vão ela ter passado aqui. Se ela passou aqui, ela ficou até aqui neste momento, é porque, Senhor Deus, o Senhor tem algo diferente com essa pessoa, Pai. É porque talvez ela já tentou em todos os outros lugares, já tentou recomeçar de todas as outras formas e não deu certo, não conseguiu. Mas há uma palavra de esperança, porque ainda há esperança para a árvore que se foi cortada. Há esperança para você, há esperança para a sua casa, há esperança para a sua família, meu querido. Não desista. Deus, Ele é contigo. Em nome de Jesus, fique com essa palavra, que Deus possa fazer um recomeço na sua vida. Não tenha vergonha de recomeçar. Recomece quantas vezes for preciso, mas não pare até você alcançar aquilo que Deus tem preparado para você. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E essa foi a palavra. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever aqui no canal e enviar esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.